E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para resolver mais uma integral por substituição trigonométrica. Hoje estamos aqui com uma integral que é a integral da raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x dx. E isso, relembrando, a gente tem três tipos principais de integral por substituição trigonométrica, que está aqui, a primeira forma, a segunda e a terceira. Primeira forma, os dois termos são positivos, a variável e a constante. Na segunda forma, a variável é positiva e a constante é negativa, há uma diferença. Na segunda forma também há uma diferença, na terceira há uma diferença entre os dois termos, só que aqui agora a variável é negativa e a constante positiva. Então a gente tem que olhar para a questão e observar qual desses três se encaixa na questão. Aqui a gente observa que não tem nenhum número elevado ao quadrado. Então sempre quando não tiver, a gente tem que transformar esse número ao quadrado. Aqui no caso é 9. Então qual o número ao quadrado que vai dar 9? Então vai dar 3. Então essa integral eu tenho que reescrevê-la na forma integral da raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado dá 9. E embaixo eu repito o x, eu só fiz apenas mexer no 9, que é 3 ao quadrado. Então aqui eu observo, olha, qual a opção que tem x ao quadrado menos uma constante ao quadrado? Essa segunda opção. E para essa segunda sua opção, a substituição é x igual a a secante de θ. Então vou fazer aqui x igual a a. Mas quem corresponde ao a nessa questão? É o 3. Então vai ficar 3 vezes secante de θ. Se eu estou mudando para o x, eu tenho que mudar para do dx também, encontrar quem é o dx. E quem é o dx nessa integral, nessa substituição? O dx é a derivada da secante de θ, que é secante vezes tangente. O 3 eu conservo e vai ficar secante de θ vezes tangente de θ dθ. Pronto. Então já tenho as duas substituições para eu fazer, para eu vir aqui para a integral. Então aqui vai ficar igual integral. No lugar do x eu vou colocar 3 vezes secante, coloco raiz quadrada, só que vai ficar ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado vai dar 9, ou eu posso deixar 3 ao quadrado mesmo, vezes secante ao quadrado de θ, menos 3 ao quadrado. Embaixo eu coloco o x, que é 3 vezes secante, 3 vezes secante de θ, e aqui tem o dx, que é tudo isso daqui, que é 3 vezes, deixa eu separar aqui para não embolar, 3 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. Aqui logo de cara eu observo que tem 3 secante embaixo e 3 secante em cima, então olha, posso cortar um pelo outro, porque é o mesmo que eu fizer. E isso dividido por isso vai dar 1, porque é a mesma coisa. Então isso aqui vai ficar igual, integral. Aqui eu tenho um 3 ao quadrado aqui, 3 ao quadrado aqui, eu posso colocar em evidência da raiz de 3 ao quadrado. Se eu coloquei essa parte em evidência, vai sobrar apenas esse daqui dentro do parênteses. Secante ao quadrado de θ menos. Se eu tirar isso aqui para colocar em evidência, vai ficar 1, fecho parênteses, vezes tangente de θ dθ. Agora eu tenho que usar aqui uma relação que diz entre a secante ao quadrado e a tangente ao quadrado. A relação que eu vou usar é a seguinte, aqui diz, aqui eu posso separar aqui, só para isolar, para não ficar embolado. Aqui a relação diz que secante ao quadrado de θ menos 1 é igual tangente ao quadrado de θ. Então, observe que é o que está aqui dentro, secante ao quadrado menos 1, secante ao quadrado menos 1. Então, aqui dentro eu coloco tangente ao quadrado. Mas antes, observe que aqui eu tenho o seguinte, aqui são dois fatores multiplicando, aí é uma propriedade da raiz quadrada, que eu posso fazer raiz de 3 ao quadrado, vezes eu posso separar em duas raízes, sempre que eu tiver uma multiplicação dentro de uma raiz. Vezes raiz de, aqui vai ficar tangente ao quadrado de θ, vezes tangente de θ dθ. Observe que aqui eu posso cortar esse quadrado com a raiz e esse quadrado com a raiz. Então aqui vai ficar igual a integral. Se aqui eu cortei o quadrado com a raiz, vai ficar apenas 3 vezes. Aqui também eu cortei o quadrado com a raiz, vai ficar tangente de θ. Só que aqui vai ficar uma tangente e aqui já tem outra. Então vai ficar tangente ao quadrado de θ dθ. Pronto, a integral da tangente ao quadrado a gente não sabe quem é. Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que usar
essa substituição aqui, ó. Então, no lugar do tangente ao quadrado, eu coloco esse valor aqui, ó. Porque tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Então, aqui vai ficar igual a 3 vezes, abre parênteses não, 3 vezes a integral. No lugar da tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado de θ menos 1, abre parênteses e fecho, dθ. Pronto, por que eu fiz isso? Porque aqui agora eu vou transformar em duas integrais simples. A integral aqui eu sei que é da tangente, e essa integral eu sei que dá o próprio θ. Então aqui eu puxo aqui para o lado. Essa integral vai ser igual a 3 vezes. Eu posso fazer passo a passo separando em duas integrais, mas aqui vocês verem que eu tenho dois termos entre parênteses que vai me gerar duas integrais. Essa integral, que nem eu falei, é simples. A integral do secante ao quadrado vai ser tangente de θ, então vai ficar tangente de θ. E a integral de menos 1 vai ser, como está em relação a θ, vai ser menos θ, mais a constante de integração c. Pronto, terminei a minha integral. Só que do início eu comecei em termos de x, então eu tenho que fazer a volta para x. Para fazer isso, eu tenho que observar quem é minha substituição inicial, que aqui no caso é x igual a 3 secante de θ. Deixa eu fazer aqui x igual a 3 vezes secante de θ. Então eu tenho que isolar quem é secante de θ para eu poder encontrar quem é tangente e quem é θ. Então aqui eu isolo, eu vou inverter aqui, fica secante de θ é igual, eu passo o 3 para baixo, x sobre 3. Então quem vai ser θ, que é quem eu quero aqui, então isso implica que θ é igual a secante a menos 1, ou arco secante, de x sobre 3. Certo? Eu escrevendo assim secante a menos 1 ou eu escrevendo arco secante corresponde à mesma coisa. Então aqui θ é esse valor. Eu já tenho o valor de θ, que é arco secante de x sobre 3. Preciso encontrar apenas a tangente. Para encontrar a tangente, olha, eu faço aqui o triângulo retângulo. Pronto. Aqui eu tenho o cateto oposto, que está aqui oposto ao ângulo θ. Aqui eu tenho o ângulo retângulo. E quem é a secante de θ? Eu posso fazer de duas formas. Se eu lembrar quem é a secante de θ, eu posso fazer que a secante de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas eu posso fazer o seguinte também. Se eu não lembrar, eu posso fazer o seguinte. Quem é secante de θ? Secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ, porque eu posso lembrar do cosseno e não lembrar da secante. Então aqui no lugar da secante de θ, observe que eu vou colocar o valor dela, que é x sobre 3. Então vai ficar x sobre 3 é igual a 1 sobre cosseno de θ. Aqui eu multiplico cruzado para eu poder encontrar quem é cosseno. Então fico com cosseno de θ é igual a, o 3 vem multiplicando cá e o x desce para cá, a 3 sobre x. Esse é o valor de cosseno. Por que eu mudei para encontrar em termos de cosseno? Porque no triângulo retângulo a gente é mais fácil lembrar quem é cosseno do que quem é secante. E o cosseno de θ é o cateto adjacente, que no caso aqui é o 3, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é o x. Certo? Então a partir disso, mas eu não quero o cosseno, eu quero a tangente. Para encontrar a tangente, que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, eu preciso encontrar quem é esse lado aqui. Eu vou só dar uma separadinha aqui. Pronto. Eu preciso encontrar quem é cateto oposto. Eu sempre dou uma dica muito útil aqui. A primeira parte, para poder encontrar aqui, a gente pode fazer pelo teorema de Pitágoras. Mas, para a gente poupar tempo, o que falta aqui vai ser sempre o que está aqui junto com a raiz, o que está dentro da raiz aqui, ó. Raiz do que está aqui. Então, no caso, vai ser raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou podem colocar raiz de x ao quadrado menos 9. Então, aqui vocês podem fazer pelo teorema de Pitágoras, mas para poupar tempo vai ser raiz de x ao quadrado menos 9. Então, vai dar sempre o valor do início lá da integral. Então, aqui eu posso agora encontrar a tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é raiz de x ao quadrado menos 9, sobre cateto adjacente, que é 3. Pronto, então já tem uma tangente e já tem uma secante. Agora eu vou substituir na questão. Deixa eu pegar aqui
apenas uma folha para a gente poder fazer aqui. Aqui eu suspendo apenas um pouquinho aqui, sem deixar de ver o valor da integral que está aqui embaixo do lado. Pronto, aqui eu coloco aqui essa folha aqui. Pronto, o valor da integral eu estava aqui, pronto, que é 3 vezes tangente de θ menos θ mais c. Eu vou repetir aqui, igual a 3 vezes tangente de θ menos θ mais a constante de integração c. Tangente de θ eu encontrei aqui agora, então vai ficar igual a 3 vezes x ao quadrado menos 9 sobre 3, a parte de cima dentro da raiz, menos o θ. Mas quem é o θ? Olha o θ aqui onde está, é secante a menos 1 de x sobre 3. Tudo isso mais... não está dando para ver, deixa eu recapitular aqui. Então, aqui no lugar da tangente eu substituí o valor dela que está aqui, tá vendo? No lugar da tangente eu substituí esse valor aqui, que é raiz de x ao quadrado menos 9 sobre 3, menos o valor de θ, que é secante a menos 1 de x sobre 3, mais a constante de integração c. Aqui, se eu quiser ainda, eu posso simplificar aqui, ó, eu posso abrir essa conta aqui, simplificar aqui 3 com 3, então aqui vai ficar, deixa eu subir aqui, pronto. Então, aqui vai ficar igual, eu simplifico aqui, 3 com 3 vai dar raiz de x ao quadrado menos 9. Aqui eu passo 3 também multiplicando, menos 3 vezes arco secante de x sobre 3, mais a constante de integração c. Pronto, e aqui terminou nossa questão. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.